tudo bem? Eu sou a Mariana Sgarioni, sou jornalista e esse aqui é o Pod COP30, uma parceria da FAAP com a Ideia Sustentável, que tem como missão educar as pessoas para as mudanças climáticas, que é, como sabemos, um dos principais desafios da humanidade neste século. Bom, nesses programas nós teremos 20 episódios e eu vou conversar com os mais destacados especialistas do país em meio ambiente, mudanças climáticas, florestas, biodiversidade, energias renováveis, enfim, todos os temas que a COP vai tratar esse ano pela primeira vez no Brasil. Olha que legal. Eu já vou pedir para vocês, desde já, deixarem sua curtida e se inscreverem no nosso canal do YouTube, para vocês já irem recebendo as notificações dos próximos episódios. Bom, o primeiro episódio de hoje, o nosso tema é o que é, como funciona, por que a COP é tão importante. Junto comigo, nessa empreitada, está o Ricardo Voltolini, jornalista também, fundador da Ideia Sustentável, professor da FAAP e um dos pioneiros da sustentabilidade no Brasil. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Bom, e quem vai conversar com a gente hoje para abrir essa série é Denise Rios. Denise é conselheira de administração e pioneira dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em finanças sustentáveis. A Denise esteve nas últimas 12 COPs. Olha só. E ela participou não só dos debates, como das mesas de decisão, né, Denise? Em muitas delas. Então, a Denise sabe muito de COP para compartilhar aqui com a gente. Denise, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo. Muito obrigada pelo convite. Uma delícia falar desse assunto. Não é? Bom, vamos começar explicando um pouco. Vamos começar do começo, na verdade. Sim. Vamos explicar um pouquinho o que significa COP, por que a COP já por si só é tão importante e por que é mais importante ainda ela acontecer no Brasil. Então, muito vamos bom. já começar. Eu acho que pouca gente pensa, talvez, mas o que é esse resuminho COP, né? É um resumo da palavra, é um código para conferência de partes. Então, nada mais é, né, do que uma escuta e um entendimento de todas as partes envolvidas neste tema. É um modelo da tradição ONU, modelo de negociação. E essa COP que a gente está vendo aqui, a COP30, é a COP que vai discutir o clima. Existem outras COPs, né? Existem COPs que falam hoje sobre desertificação, sobre biodiversidade, que é super importante, mas a COP mais famosa, aquela que a gente conhece, a mais antiga, e aqui nasceu, inclusive, aqui no Brasil, isso pouca gente sabe, que a tradição das COPs, ou que a UNFCCC, né, a ONU de Mudança Climática, que é quem reúne essa COP, nasceu aqui no Brasil um pouco antes, tá? Da Rio+20, bem antes da Rio+20, um pouco depois da Eco 92. E qual é a missão dessa COP? Né? Cada vez ela tem uma missão, mas a missão geral é o enfrentamento dos efeitos da mudança climática e como essas partes, né, sociedade civil, os governos, as empresas, têm que articular, fazer os combinados, os famosos acordos e cartas da COP, para que a gente tenha responsabilidades comuns, mas deveres compartilhados. Né? Então, cada um vai ter que fazer que parte dessa equação para que o coletivo atinja o objetivo do enfrentamento hoje, não só as mudanças climáticas, mas a crise climática, tá? E como a gente coletivamente endereça, tá, a redução das emissões. Então, o objetivo dessa COP é que o mundo coletivamente comece a caminhar cada vez mais rumo a 1,5 graus, que é o objetivo de Paris, tá? Que a gente trabalhe financiamento climático, quem é que vai, né, pagar a conta? Existe muito essa pergunta, né? Mas eu gosto de uma outra mais, já olhando para a perspectiva brasileira, de como é que a gente vai alinhar os fluxos financeiros para que eles trabalhem pelo desenvolvimento, bem como pela conservação, preservação e regeneração, tá? Porque não existe uma economia independente de ecossistema, independente de floresta, independente de natureza. E como é que a gente vai pensar em formas inovadoras para ter uma economia que cresça, que se desenvolva, sem deixar ninguém para trás, menos emissora e que funcione gerando valor, mas compartilhando valor para todo mundo. Denise, você viu uma pesquisa recente que mostra que metade dos brasileiros não sabem que a COP30 será em Belém do Pará? Acho que isso mostra um distanciamento, né? Sim. É como se este grande evento que vai discutir os rumos da humanidade no que se refere à questão de emissões não fosse algo do dia a dia ou importante para o dia a dia das pessoas. Você que trabalha há tanto tempo, como é que você vê
essa questão. Tem uma dissociação importante, né? Vai acontecer no Brasil, metade dos brasileiros não tem a menor ideia de que ele ocorrerá no Brasil. Eu acho que começa mais pelo quanto o assunto, né, mudança climática e tudo mais, parece alguma coisa de alguém, do clima, tal, e não nosso. E talvez mais frequentemente da metade que já sabe, porque talvez há uns 5 anos atrás ninguém soubesse, ou fosse muito menor do que isso, é porque ou já tem vivido com alguma conexão, já viveu um evento climático, está vendo isso acontecer no jornal, está na capa da revista, né? Eu falo que o motorista do Uber está falando, isso aqui é mudança climática, porque choveu em São Paulo. Então, a gente já está conectando isso mais com fatos, eventos ruins e bons que estão acontecendo no dia a dia, e isso leva mais naturalmente a falar, isso aqui é uma reunião sobre isso. Tá? Então, eu acho que tem um desconhecimento de COP, que foi a primeira pergunta que a gente falou, o que é isso e o que é que eu tenho a ver com isso, ao mesmo tempo que a metade que já, né, provavelmente está falando disso, conectou que esse efeito da mudança climática, ou desastre, ou alguma pandemia, ou alguma perda de safra, eu falei que COP é assunto da Páscoa agora. Olha o preço do chocolate. O chocolate está caríssimo. Né? Tem a ver com isso. Pois é, tem já a ver. fez essa conexão e aí foi, né? Do entendi o que é a mudança climática no meu dia a dia. Eu acho que o café e o azeite também nossa. Outro são ótimos dois exemplos. produtos que sofrem muito com as mudanças climáticas. Exatamente. Eu acho que essa correlação entre o grande fato e a realidade de cada indivíduo está ficando mais clara. Exato, não é isso? Exatamente. Mas não só está ficando mais clara, como as pessoas estão entendendo o que acontece. Né? Se o preço do café subiu, se isso virou inflação, e se a gente está falando de clima, o que a gente vai fazer lá? E que é o próximo passo. Isso. Por que a negociação existe? O que de fato se decide lá? Né? O que é obrigatório, né? Então decidiu na COP, tem que cumprir, assim. Falei, então, adoraria que a gente tivesse né, um Estado Geral das Nações Unidas, mas não chegamos lá ainda, o multilateralismo, né, que é a forma dessa negociação, tem sido até criticado, mas eu tenho uma defesa, inclusive, acho que muitos de nós que trabalhamos mais próximos, de que esse é o único lugar onde a gente, Antônio Guterres falou isso, onde a gente resgata e trabalha consistentemente a dignidade humana. Né, o nosso poder de coletivamente escolher um futuro que seja bom para todos nós. Antônio Guterres é o secretário-geral das ONU, Nações Unidas. Né? Que é um homem, um português que tem hoje seguramente um dos desafios mais complexos. Né? Com certeza. Imagina que ele não esteja dormindo tão bem à noite nos últimos tempos. Provavelmente. Exatamente. E tudo isso acontecendo no quintal da nossa casa, né, Denise? Vamos pegar da palavra quintal, porque eu gosto disso. Eu queria que quem estiver nos ouvindo aqui parasse para refletir se sabe, para além da aula de geografia, onde é que o quintal fica. Exato. E a importância dele. E, muitas vezes, acho que essa é a boa parte de sermos brasileiros, né? É pensar a importância disso acontecer aqui. Então, acho que a primeira a ideia desse tipo de negociação, ou a COP das mudanças climáticas, nasceu no Brasil. Na Rio+20, ou seja, 20 anos depois disso, a gente ratificou esse compromisso e avançou ainda mais. A gente tem marcos de empresas brasileiras, de coisas que avançaram na Rio+20. O marco mais recente, que talvez aí alguém lembre, porque é uma foto empolgante que apareceu no jornal, foi Paris, que definiu 1,5 graus como meta da humanidade, né? E agora vamos estar aqui em 10 anos de Paris. Ou seja, quem bateu a meta? Quem ajudou? Quanto símbolo tem isso, né? E, Denise, assim, esse negócio de 1,5 graus, a temperatura não já subiu 2, 6, 30, né? O que isso significa de fato? Então, acho que o entendimento do que a gente tem com isso e que cada um pode fazer é o que gera a conexão do interesse do que vai acontecer lá. E aí a boa de acontecer no Brasil é que ela vai acontecer num dos lugares, num ecossistema, num bioma, tá? Que é a Amazônia. Ela não é a COP da floresta, ela é do clima, mas ela é a COP na floresta. E a preservação desses biomas, né? Ou o entendimento de qual a vocação de desenvolvimento desses biomas, para garantir que eles continuem prestando esses serviços ambientais que garantem a toda a vida no planeta, é a grande solução para a mudança do clima. Vai ser uma boa oportunidade também para quem vem conhecer o Brasil e entender
que a Amazônia não é uma grande mancha verde no mapa, habitada apenas por tribos ou populações indígenas e animais em extinção. Mas ali vivem mais de 2 milhões de brasileiros, os amazônidas, que dependem dos recursos daquela floresta para viver, né? Acho que essa é uma boa oportunidade também do mundo conhecer um pouquinho melhor. Eu acho que não só, muitas vezes, talvez quem não conhece o Brasil esteja próximo dessa agenda. Imagine que o Brasil inteiro é a Amazônia. E não imagine São Paulo, sei lá, Rio Grande do Sul, Nordeste, Mato Grosso, qualquer outro, né, ecossistema, bioma, cidade que a gente tem. E o contrário também é verdadeiro. E eu acho que para muitos brasileiros, eu carinhosamente brinco que às vezes a gente aprendeu como é o Brasil, mas se eu for pensar como é que eu penso o Brasil, se eu nunca estive na Amazônia, ele é mais ou menos algo que começa ali no Rio Grande do Sul, vai até mais ou menos o sul da Bahia, com um litoral gigante, né, de todo o Nordeste e algo no meio, né? Porque é mais ou menos os lugares onde a gente vê, vai. Então, é uma oportunidade muito grande e é interessante a gente falar nisso, porque eu vou falar algumas frases que são assim icônicas. Quando eu descobri, eu fui checar se na ciência eram verdadeiras. Tinha uma frase quando a gente trabalhava na Natura que falava: ela respira, você respira. E é verdade que a vida como a gente conhece no planeta, preponderantemente, precisa de 2 tecnologias, né? Para trocar o nosso carbono, que estamos emitindo agora, pelo oxigênio que a gente precisa para viver. Uma delas é oceanos e a outra florestas. E que alguém algum dia me falou, um pesquisador da Universidade de Princeton, falou: é impossível resolver a crise climática sem a Amazônia. Aí eu falei: impossível é uma questão retórica, de marketing. Então ele falou: não, matematicamente. Se a gente usar toda a tecnologia disponível hoje, óbvio que, e a gente preceder da floresta, a gente não fecha a conta para resolver a crise climática. Então, né, tem muita gente que fala: então a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, gente, ela é o ar-condicionado. Né? Ela dá zero, né, tanto de fotossíntese, lembra? Acho que é 7º, 8º ano, não lembro mais, mas é por ali. Né? Ela de uma parte do dia ela captura carbono e transforma em energia, na outra devolve o oxigênio. Ela faz os 2 lados, tá? Mas ela mantém um estoque gigantesco de carbono lá, prestando serviços ambientais importantíssimos à vida. 2,5 vezes o ecossistema hídrico que tem lá em forma de chuva, que desce por todo o Brasil e por várias regiões do mundo, ela equilibra a temperatura no mundo. Tá? E como a gente estava brincando antes, você está preocupado com o seu café ou com chocolate, no mínimo, né? Já dá para fazer uma pequena revolução só por esses 2, se não tiver mais. Mas a gente tem uma série de motivos para celebrar e poder estar experienciando, né? Vivendo a experiência de fazer uma discussão de clima num dos lugares que pode ser uma das soluções importantes para isso. E quem vê uma Sumaúma de perto, né? Muda a vida. Muda a sua visão. Às vezes, eu lembro muito que falavam, né? Assim, que você vê uma baleia, o dia que você vê uma baleia, você vai entender por que você tem que preservar as baleias. O dia que você vê uma Sumaúma de perto. Eu não tenho, eu acho que não dá, assim, da minha experiência. Levar todo mundo pra lá. Eu me considerava uma pessoa que conhecia biodiversidade, trabalha há muito tempo, clima, enfim. Mas entrar num lugar como esse, que é desconhecido para a maioria de nós, faz você pensar em coisas que seriam inimagináveis, a não ser que você estivesse lá. Então, assim, é verdade que a primeira vez da Sumaúma já é um negócio, assim, desproporcional, uma palavra bem boa. Mas ao entrar lá e perceber a quantidade de coisas que a gente ainda não conhece e a dependência que a gente tem, né, dessa vida pulsante lá, eu falo que ela recebe devolve outro para a humanidade, na maioria das vezes melhor. Sabe o que eu queria propor aqui para a gente conversar? Eu participei de algumas COPs, menos do que você, mas em todas elas, invariavelmente, ficou um gosto de podia ser melhor. O resultado podia ser melhor, poderíamos ter construído acordos melhores. Pode ser que a gente também saia da COP30 com o mesmo sentimento, mas aqui pensando no inverso, a gente sairia com um sentimento positivo se a gente chegasse a que resultados ao final da COP30, ali no final de novembro, início de dezembro. O que a gente poderia comemorar?
Eu acho que a principal missão do Brasil, e por que eu sou bastante otimista com essa COP, é porque o Brasil tem uma tradição na negociação que é reconhecida por todo mundo. Inclusive quase todas as COPs que enroscam no final, e é quase uma tradição, porque é no final que a gente fica na parte mais difícil, no parágrafo, vou exemplificar aqui com Dubai. Era o fim da era do petróleo e a gente saiu da COP com o começo do fim da era do petróleo. Então a gente saiu discutindo uma palavra, né? Mas saiu falar o que é bom ou ruim. Seria muito melhor discutir a transição para uma economia de zero emissão, mas o começo da discussão ainda é bom. Então, esse código a gente sempre vai ser mais ambicioso, então as ambições da nossa COP, né, de trabalhar a questão de justiça climática, a transição, principalmente dos modelos de energia, a biodiversidade, a questão das florestas, os temas de fluxo de financiamento, tá? E aqui tem uma pegadinha importante dos técnicos, que essa é uma COP realmente que muda de patamar. A última COP foi considerada a COP das finanças. Por quê? Porque os bancos e as empresas estavam trabalhando? Não. Mas porque a gente estabeleceu os parâmetros de como mede se você como país está fazendo o seu trabalho e eu estou fazendo o meu, quem é que está contribuindo melhor ou pior para a agenda. E a partir dessa, porque temos a métrica e vamos definir a próxima meta, vamos discutir quem manda dinheiro, quem recebe, quem desenvolve, qual é o padrão. Então tem muita gente que diz que a partir dessa também todas as COPs serão de finanças. Elas serão uma discussão sobre como economicamente a gente capitaliza os fundos para garantir que o novo padrão de desenvolvimento seja equilibrado, tá? Então, eu acho que é uma COP que fala muito de financiamento, e aqui eu já vou dar o que eu acho que é uma meta importante para o sucesso da gente, e que eu torço muito para que a gente consiga. Então, uma COP que vai falar de mitigação. Mitigação é assim, o que está acontecendo hoje, como é que a gente neutraliza ao máximo os efeitos. Conter o avanço das mudanças do clima. Exatamente. Imagine que se tivéssemos hoje, né, com todos os desastres que a gente teve ano passado, chuva, seca e tudo mais, acontecendo no próximo ano, a gente vai se preocupado em vai ter o que a gente faz quando tiver. Não dá para evitar. E adaptação. Garantir que tudo que a gente faça daqui para frente esteja mais adaptado a este planeta, não o que a gente viveu, né? A esta condição que vai se tornar frequente para garantir que a vida humana na Terra continue resiliente. Tá? E a partir daí, como a economia começa a endereçar, né, mais essa economia a favor dessa tendência, que pensa em interdependência na natureza, então a gente vai começar a ouvir coisas assim, poxa, uma empresa pode ser regenerativa? É isso que eu ia falar. A regeneração fica a gente vai começar a sair, avançar, né? A gente saiu do famoso net zero. Faz as coisas, não deixa nenhuma pegada ruim, um resíduo, net zero uma neutraliza marca. As emissões. Isso, sim. Mas isso não é suficiente. Seria o equivalente a você sujar a casa e limpar. Tá? Né, a sustentabilidade, né, o que a gente vai, o net positivo, a ambição, é a gente começar a reduzir a bagunça. Sujar a casa, limpar e reformar a casa. De preferência, já plantar uma árvore na casa, tornar né, o sistema mais eficiente. E aí tem uma pergunta muito boa, que assim, será que dá para... A gente está hoje, né, faz um de respiração, emite um de carbono. Né? Você está me falando que existem negócios que poderiam... Faça um negócio aqui, eles dão 2 positivo? Para cada R$1, eles dão 2 de positivo? Existem. E vários negócios baseados em natureza, gente, agricultura, né? Pensa na fotossíntese, né? Ou restauração de florestas, ou papel e celulose. Tal. Tem esta capacidade de capturar carbono e prender, porque se capturar e soltar não vale, tá? E então a gente vai começar a ver aí a inovação e para esse lugar. Mas uma das metas, assim, que eu tenho trabalhado, acho que ao longo da vida combina também com o que eu fiz, enfim, com o papel que eu escolhi ter, né, no meu trabalho, é justamente a meta de financiamento. O Brasil tem a ambição de sair dos atuais resultados da última COP, de 300 bilhões, né, 300, cerca de 400 em algumas situações, para 1,3 trilhões ano. Tá?
E ainda parece que a necessidade exigiria algo próximo de 4 trilhões, né? Exatamente. Segundo outros cálculos. Mas a gente conversava, né, Mari, sobre como que essa COP vai discutir ou encaminhar a questão do clima quando o segundo maior emissor de gases de efeito estufa decide: eu não vou participar da conversa. Pois é. Então, se virem aí, né, discutam. Numa proposta de discussão multilateral, em que cada um reconhece o seu impacto e a sua responsabilidade, quando o segundo maior emissor não reconhece o impacto e diz: não vou jogar o jogo, estou falando dos Estados Unidos, o que a gente pode esperar? Isso é um obstáculo extra, né? Sem a menor dúvida. E se fosse uma escolha, né, mundial, talvez a gente pudesse votar, né, contra ou a favor. Não é o caso. Mas não é o caso, ainda que numa democracia, né? Não é o caso. Né? Mas eu acho que é um ponto importante. Então, não é a primeira vez. Então, que isso acontece numa COP, os Estados Unidos já tinham se retirado do Acordo de Paris, voltou e tal. Um segundo ponto importante é que os 26 estados dos Estados Unidos que continuam, né, no Acordo de Paris, né, signatários do famoso manter a temperatura máxima em 1,5 graus, representam 2/3 da economia daquele país. E, preponderantemente, estados, inclusive, que têm reduzido as suas emissões ou sido campeões no sentido de energia renovável, como Califórnia, estarão na COP. Independentemente da posição do governo federal. Exatamente. E a ONU estimula muito essa participação. Totalmente. Chamados estados subnacionais, né? Exatamente. Cidades e estados participando ativamente. E uma coisa importante que acho que se tornou um marco, e talvez tenha tornado o assunto COP mais conhecido de muita gente, é que a partir de Glasgow, né, que foi a COP 28, a primeira pós-pandemia, tá, a participação das empresas aumentou. A gente teve uma ida maior das empresas e do entendimento de qual é seu papel da contribuição para o bem ou para o mal e que, portanto, você deveria se interessar pelo efeito das negociações, pelo desenvolvimento de soluções e tudo mais. Então, o fato de grandes empresas também estarem participando desta agenda, independente, né, da nacionalidade, do CNPJ e tudo mais, faz com que a gente fique menos impactado com essa decisão. Então, vamos falar que não é zero o impacto, definitivamente, tá? Mas é importante pontuar que boa parte do que a gente precisa para avançar também vai contar com uma parte desse Estado. Inclusive a própria ONU, né? Então, um americano pagou a conta de continuar sendo, né, uma empresa americana, de continuar sendo signatário do Acordo de Paris, né, e da COP esse ano, independente dos Estados Unidos falarem não vou pagar. Então, sim, representa boa parte do que a população quer também. É verdade. E, de fato, não estamos precisando de mais um constrangimento ou mais um atraso. Eu acho que não. Mas, já temos de fato... Tá? As COPs têm um pouco elas têm os momentos de frustração, né? Quando você acha agora vai, não vai. É sempre, né? com emoção, né? É sempre com emoção. Tem muito, assim, eu acho que ela é uma representação dos diferentes efeitos que isso pode ter no mundo. E de como os interesses se articulam nessa arena. E assim, é importante ser ambicioso, porque a gente estava comentando um pouco antes, para você que está vendo a gente aqui, que em Paris, até meia hora antes, assistindo a negociação, a gente achava que não ia ter 1,5 graus. Eu estava lá, tinha certeza que não ia. E meia hora depois, em parte também graças a, né, os negociadores brasileiros e outros, os próprios americanos, a gente... né, signatário, né, assinou 1,5 graus que nos mantém até hoje. E aí, aproveitando que eu estou falando de 1,5 graus, porque falar que grego é esse de 1,5 graus, vou aproveitar para explicar, porque esse é um outro código da COP. Quando a gente fez o acordo, então, vamos manter a temperatura máxima do planeta em, no máximo, 1,5 graus acima, tá? Essa é uma medida de referência para várias coisas. E tem muita gente que fala, já passamos 1,5 graus esse ano. Ou não valeu a pena esse acordo. Queria contar para vocês que quando a gente, signatários de 1,5 graus, a temperatura, segundo os cientistas, se a gente não fizesse nada, apontava para 4 graus. Sim.
E hoje ela aponta para 2,7, 2,3. Então, dependendo de qual a sua referência, foi bom. Ela melhorou a ambição. Foi fundamental aumentar a ambição. Claro. E esta também é uma ambição desta COP, aumentar a ambição. Tanto quanto da última, segurar em 1,5 graus, não falar, vamos pôr a meta em 2, né, gente? Já passou, não dá. É muito importante. Porque aqui, 0,5 grau, que parece nada, praticamente dobra a quantidade de eventos extremos É verdade. e muita efeitos coisa, que a gente vai seguir. Parece Então, que essa é a Uma importância. discussão de geopolítica, né, que com a saída dos Estados Unidos e a discussão até comercial hoje que se faz no mundo, pode ser um ambiente interessante e propício para, por exemplo, os europeus assumirem metas mais ambiciosas e a China jogar ou exercer um papel que ela não vinha exercendo, né? Aproveitando talvez até esse vácuo regulatório, uma certa discussão de se o meu grande concorrente no mundo não vai, eu vou. Né? Isso tudo também pode provocar mudanças no jogo, né? No tabuleiro. A primeira leitura de que, inclusive, os fluxos financeiros para o tema não vão mudar, porque eles já são a tônica da nova tecnologia atual. Tá? Então, falando, por exemplo, de China, o maior produtor de tecnologia para, inclusive, elementos, né, de energia verde, como pás de vento, painéis solares, baterias dessa nova geração, são os chineses. São chineses. E eles fizeram essa transição, inclusive, super taxando negócios ou setores mais emissores, criando fundo, né, para fazer essas novas tecnologias. E no Brasil, por exemplo, eles são os detentores da maior parte dessa tecnologia para a gente ter o tanto de vento e painel solar que a gente tem hoje, tá? Então, tanto pode acontecer, o número do fluxo não tende a diminuir, e se ele não encontra espaço em algum lugar, ele vai procurar em outros. Então, existe até uma leitura que, caso o Brasil consiga se posicionar, inclusive, né, como alguém que tem soluções baseadas na natureza, né, restauração, né, com pagamento por serviços ambientais, né, ou créditos de compensação das emissões de outras empresas, que feitos aqui têm uma adicionalidade, né, o que a gente chama, né, são muito melhores, são muito mais efetivos na captura, e ainda preservam a vida, o conhecimento tradicional de pessoas que estão lá para preservar a floresta, podem atrair muito mais recursos. E, de fato, isso já tem ocorrido, e isso é curioso sobre a COP. Entre uma COP e outra, desde a última, tem acontecido muita coisa. Então, assim, não só parcerias de organizações da sociedade civil, TNC, WWF, para capturar recursos, como empresas brasileiras, como a Belterra, por exemplo, que recebeu os investimentos de toda a compensação da Amazon, né? Aquela que a gente conhece, aquela que a gente não conhece, que a gente falou agora há pouco. Né? A Amazon que está sendo feita aqui no Brasil com sistemas agroflorestais. O que é? Floresta que também tem produtividade, está num sistema agroflorestal, vai a nativa da floresta e vai cacau, que para quem não sabe, também é nativo do bioma amazônico. Aquilo que você falou sobre inovação para a sustentabilidade. Isso, e o Brasil é 15% do mercado global de soluções baseadas na natureza, que são as mais efetivas para capturar carbono, são as que funcionam melhor, olha como a gente não chama de tecnologia, e, para variar, nesse caso o câmbio é a nosso favor. Elas considerando o pagamento, inclusive, para as pessoas que ajudam a fazer isso, elas ainda são mais baratas. Olha só. Então, essa é uma razão, talvez, pela qual, talvez não, eu tenho quase certeza que sim, e os exemplos recentes já mostram, a gente pode ser beneficiado de mudanças nesse sentido na arquitetura global, tá? O que a gente tem que fazer? Fazer a nossa parte. Denise, quero aproveitar para a gente vai finalizar, mas eu queria amarrar aqui isso que você está falando numa conversa uma vez que você me disse uma coisa que me marcou, que o que a gente faz hoje, e é exatamente o que você está falando agora, o que a gente faz hoje vai definir os nossos próximos 20 e 30 anos. Exatamente. Então, nós estamos definindo o futuro agora. Exatamente. Eu queria que você, aí também com a participação dos alunos da FAAP que pediram essa pergunta, que você deixasse uma mensagem final falando que o que nós estamos fazendo agora e o que isso vai impactar para daqui a pouquinho, não é muito longe não. Eu vou começar falando uma coisa que eu acho um crime com os alunos da FAAP, né, e com os meus filhos, que são a famosa próxima geração,
Quando a gente começa essa conversa, a gente falava, né? A gente tem que garantir a economia de hoje sem tirar o futuro das próximas gerações. Eu acho bem bom que o negócio ficou tão complicado que vai ser na nossa geração mesmo que a gente vai ter que resolver. A gente vai enxergar aqui. Exatamente, porque eu quero ser lembrada por alguém que não atravancou o progresso da próxima geração, mas definiu, quando tinha a caneta do poder na mão, um futuro que é mais coerente com um sistema que funciona em equilíbrio com a natureza. E por que o exemplo de 30 anos? Parece que vai ser alguma coisa que vai acontecer daqui 30 anos, né? Não é 2030, 2050. Mas pensem bem, se a gente opta hoje por um modelo de energia, né? Que eu vou fazer aqui um painel solar, ou eu vou fazer um sistema qualquer que privilegia, por exemplo, energia limpa, um projeto de energia limpa dura 30 anos. Então, se eu escolhi que hoje ele vai viver, eu escolhi que nos próximos 30 anos, aquela quantidade, aquele local, aquele padrão já está daquele jeito. Então, uma parte do nosso futuro está na nossa mão agora, dependendo de como a gente consegue, né, articular esse fluxo, seja de investimento ou de, né, desenho de mundo. Muita gente chama de política de Estado, mas é política de globo, né? E a gente consegue sim fazer isso. Essa é a questão. É simples fazer? Não, parece reunião de condomínio. Tenta chegar num consenso. É mais ou menos isso. É difícil, tá? Mas avança, tá? E a gente está num momento muito propício para isso. Porque daqui para frente a gente está mais combinando o como fazer e quanto a gente precisa e quanto de tecnologia, chamando a natureza de tecnologia, a gente precisa mobilizar para isso. Mas, por outro lado, a gente já tem alguns exemplos que estão funcionando, tá? A gente já tem negócios com essa característica, a gente já está vivendo um ajuste de padrão, né? Vamos ter que divulgar balanço, contando o nosso impacto ambiental. Então, a arquitetura de mundo está mais propícia a essa conversa, em detrimento da anterior. Muito bom. Bom, eu quero fechar esse capítulo, esse nosso primeiro capítulo, uma frase da Denise, que eu anotei aqui, entre muitas que ela falou, mas que me tocou pessoalmente. Precisamos garantir a economia de hoje sem tirar o futuro das próximas gerações. Com isso, a gente fecha o primeiro capítulo e esperamos você no próximo. Muito obrigada, Denise. Obrigada pelo convite, parabéns, e que a gente, né, se divirta muito entendendo quanto a gente pode fazer de bom por assuntos como esse. Vamos fazer acontecer. Muito obrigada, um abraço e até o próximo.